Saber Direito desta semana é sobre processo legislativo constitucional. As aulas abordam os procedimentos legislativos, o papel da medida provisória, as emendas constitucionais e muito mais. As aulas são com o professor de Direito Constitucional, Francion Santos. Olá, meu amigo estudante de Direito, tudo bem? Tudo certo? Sou o professor Francion Santos, professor de Direito Constitucional. Estamos nessa semana especial estudando o processo legislativo constitucional. Na segunda-feira, falei sobre as disposições gerais acerca do processo legislativo constitucional. Dei um embasamento constitucional para vocês. Falei sobre a hierarquia das normas. Na aula de ontem, comentamos o procedimento legislativo ordinário, aquele utilizado para se fazer leis ordinárias, ok? Somente leis ordinárias. É claro que o procedimento legislativo ordinário ele serve de elemento basilar, de inspiração para os outros procedimentos, mas ele é utilizado para a feitura das leis ordinárias, que tem um rito especial e é aprovado por maioria relativa, conforme disposições constitucionais. Na aula de hoje, vamos estudar o procedimento legislativo sumário, além das disposições gerais afetas aos demais procedimentos legislativos especiais, ok? Feitura das leis complementares, decreto legislativo, resoluções, vamos comentar algumas particularidades. Na aula de amanhã, eu falo sobre medida provisória e na aula de sexta, sobre emendas constitucionais. Então, vamos lá, minha gente. Aula de hoje, procedimento legislativo sumário. Eu disse para vocês no nosso primeiro encontro na segunda-feira que o processo legislativo é o conjunto de atos pré-ordenados utilizados para feitura, alteração e composição do nosso ordenamento jurídico na elaboração de normas, tá? Obedecendo sempre aquilo que está previsto no texto constitucional. O regramento geral que dispõe sobre a elaboração das normas está previsto na Lei Complementar número 95. Ela é responsável por isso, ok? Por dispor sobre a feitura das normas, tá? Regulamentando o que está previsto no parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Bacana? Parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal. Pois bem, minha gente, o procedimento legislativo sumário, ele é muito fácil, muito tranquilo de se identificar. Uma palavrinha-chave, presidente da República. Então, nós temos particularidades em duas situações. Primeira, a iniciativa é do presidente da República e você sabe, o presidente da República tem a iniciativa geral em determinados procedimentos, ok? E a iniciativa privativa conforme artigo 61, parágrafo 1º. Aquilo que nós estudamos na aula passada. Professor, iniciativa privativa? Sim, pelo princípio da preponderância de interesse. Atividades que estejam afetas à organização do poder executivo. Bacana, minha gente? Então, muito, mas muito cuidado quando você pensar no procedimento legislativo sumário, tá? A iniciativa é do presidente da República, ou em projetos de iniciativa geral, ou nos projetos de iniciativa privativa. O diferencial está no prazo de tramitação, tá? Em deliberação parlamentar, e aqui você precisa tomar cuidado, a deliberação parlamentar, você sabe que ocorre na órbita do Congresso Nacional. Nós vamos ter um prazo constitucional para que ela ocorra. Professor, que prazo constitucional é esse? A deliberação parlamentar deverá ocorrer em até, no máximo, 100 dias, ok? A Constituição Federal trouxe no artigo 64, parágrafo 1º, guarde, tá, essa disposição constitucional, a previsão de que o presidente da República pode, nos projetos de lei de sua iniciativa, solicitar urgência. E aí, minha gente, solta um cronômetro. Cronômetro para quê, professor? O prazo para que as respectivas casas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal aprovem a proposição e, assim, ela possa caminhar tranquilamente, ok? Dentro do prazo estabelecido no texto constitucional. Então, você precisa estudar e não fique em dúvida, precisa estudar o artigo 64, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, que vem dispor justamente sobre o procedimento legislativo sumário. Prazos constitucionais, professor. O parágrafo 2º do artigo 64 estabelece que, a partir do momento em que o presidente da República solicitar, ok, a urgência no procedimento, nós vamos ter um prazo constitucional de tramitação.
Qual o prazo, professor? 45 dias, ok, minha gente, em cada uma das casas. O presidente da República solicitou urgência, por isso o procedimento é sumário, ele precisa tramitar de forma mais célere, tá? Solta o cronômetro, 45 dias. Você sabe, regra, quando o presidente da República deflagra o procedimento legislativo, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados terá aí o prazo constitucional de 45 dias para apreciar e aprovar as proposições. Professor, e se ela não aprovar e não apreciar em 45 dias? Diz o texto constitucional. As demais proposições que estão inseridas para serem deliberadas ficarão sobrestadas. É o famoso tranca-pauta, minha gente. Nós vamos trancar a pauta na Câmara dos Deputados até que a respectiva proposição seja aprovada. Essa é a previsão do artigo 64, parágrafo 2º da Constituição, que eu faço questão aqui da gente ler. O parágrafo 1º, ele diz o seguinte, vamos ler o parágrafo 1º agora. O presidente da República poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. E aí o parágrafo 2º diz, se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado. Professor, me dá um exemplo de uma proposição que tenha prazo constitucional determinado. As medidas provisórias, minha gente, nós temos prazos constitucionais pré-determinados para as medidas provisórias. Nós vamos estudar matéria extremamente importante. A aula de amanhã você não pode nem sonhar em perder, ok? Procedimento legislativo especial das medidas provisórias, acredito, é o mais complexo e, de longe, disparado, que mais cai em concurso público. Então, você que está se preparando para o seu concurso público, para o seu exame de ordem, fique atento, você não pode perder a aula de amanhã de jeito nenhum. Então, tome cuidado, 45 dias diz o texto constitucional no parágrafo 2º, tá? Que, se não for aprovado dentro desse prazo, 45 dias, ficarão sobrestadas as demais proposições, com exceção daquelas que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação, até que a respectiva proposição seja aprovada. Muito cuidado também, porque muita gente faz confusão entre medida provisória, e aí você não vai fazer confusão, porque você já sabe, e os procedimentos de rito sumário, tá? Aqui, o procedimento do rito sumário vai se diferenciar do ordinário na seguinte situação. Eu tenho um prazo constitucional para a apreciação. Nós temos, então, a diferença do prazo constitucional e da iniciativa, tá? Porque só o presidente da República poderá solicitar. Quer dizer que o procedimento sumário, nesse tipo de situação, é uma prerrogativa constitucional, afeta ao presidente da República. É ele que deverá solicitar. Muito cuidado, porque muita gente faz confusão. Pensa que o procedimento legislativo sumário é o mesmo das medidas provisórias. São espécies normativas distintas, tá, minha gente? Afaste-se das medidas provisórias, nós vamos estudá-las amanhã, você vai ver que é uma espécie normativa distinta. Aqui nós temos o presidente da República deflagrando, mas será aprovada uma lei ordinária, tá, com um rito um pouco mais célere. Professor, explique novamente a situação do ritmo. Vamos lá. Cada casa vai dispor do prazo constitucional de 45 dias. Para quê? Para discussão e deliberação. Há a possibilidade de se emendar, professor, a respectiva proposição? Vamos supor que não seja uma situação de iniciativa geral do presidente da República, mas de uma atribuição de iniciativa privativa. A Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, bem como o Senado, poderão emendar. Sim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou. O que eu não posso é desnaturar a matéria, ok? Ir além. O Supremo Tribunal Federal, até em um julgamento, firmou um entendimento no seguinte sentido. Há a possibilidade de se emendar desde que eu não venha acrescer,
tá, as despesas que estavam inicialmente previstas, criando, por exemplo, novos cargos. Vamos supor que o presidente da República apresentou uma determinada proposição, tá, que cria 10 cargos, tá, numa situação emergencial para a Polícia Federal. E aí pediu que se tramitasse com urgência. Lá na Câmara dos Deputados, há possibilidade de se emendar? Sim. Professor, pode emendar para criar aí 12 cargos, 15 cargos? Não, não há possibilidade, porque aí eu teria um acréscimo da despesa inicialmente prevista. Nessa situação, entende o Supremo, não há possibilidade de se emendar, porque ia desnaturar o procedimento inicial. Mas outras disposições que não venham a acrescer ou desconfigurar a proposição, sim, é passível de emenda sem problema algum. Tramitou 45 dias, 45 dias na Câmara dos Deputados, vai avançar, vai seguir o seu tramitar procedimental. Vai para onde? Vai para o Senado. No Senado Federal teremos também 45 dias. Lembrando, com o Senado, a Casa Revisora também detém a prerrogativa de emendar. Ele pode apresentar emendas. Apresentou uma emenda modificativa ou uma emenda substitutiva. Professor, aliás, modificativa desde que não venha desnaturar o núcleo, ok? Mas há possibilidade de se emendar. Apresentou uma emenda, voltou para a Câmara dos Deputados. Tem prazo para se apreciar? Tem. Tramitou 45 dias no máximo na Câmara dos Deputados, 45 dias no máximo lá no Senado. Ele retorna para a Câmara dos Deputados e as emendas serão apreciadas em até 10 dias. Aí fica fácil para você estabelecer o prazo para a análise em sede, e preste bastante atenção, de deliberação parlamentar. Isso não quer dizer que o procedimento tem que ser aprovado, promulgado e publicado em até 100 dias. Não é isso. O prazo constitucional é de deliberação parlamentar. Anota no seu caderno, para você não ser pego aí de surpresa pela banca. Ok, minha gente? Como assim, professor? Eu tenho 45 dias para tramitar na Câmara, 45 dias para tramitar no Senado e mais 10 dias para que a Câmara aprecie as emendas do Senado, ok? Ou seja, nós vamos tramitar aí na órbita do Congresso Nacional num prazo máximo de 100 dias. Só que sofreu emendas, temos alterações, o procedimento volta para o presidente da República. Para quê? Para a deliberação executiva, nos mesmos moldes que estudamos no procedimento legislativo ordinário. Qual o prazo constitucional para se apreciar, meu amigo, as proposições em deliberação executiva? Você já sabe, o prazo constitucional é de 15 dias úteis para que o presidente da República sancione ou vete. E aí fica muito fácil para ti dentro do esqueminha. Há a possibilidade, então, de ultrapassar o prazo de 100 dias para promulgação e publicação? Sim. O prazo de 100 dias é, de fato, para deliberação parlamentar e não para que a espécie normativa seja aprovada, promulgada e publicada. Aprovado, segue para a deliberação executiva até 15 dias úteis. Presidente da República pode sancionar ou vetar. Se sancionar, vai para a promulgação. Responsabilidade da promulgação, você já sabe, a responsabilidade é do presidente da República. Ele é responsável por promulgar e também é o responsável por publicar, ok, meu povo? A respectiva legislação. Claro, após a promulgação, o presidente sancionou, o projeto de lei não deixa de ser projeto de lei, se transforma em lei, o presidente promulga a lei e publica a lei. Então, esse é o procedimento legislativo sumário, bem tranquilo e muito fácil, tá? Só lembrando, regras constitucionais, artigos 64, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Tá? Os parágrafos 3º e 4º do texto constitucional são regras importantes também, tá? Nós podemos comentar. O que o parágrafo 3º traz é justamente o prazo de 10 dias para apreciação das emendas. Ele diz a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Então, ou seja, eu tenho que observar o prazo de 10 dias. Professor, e se estivermos num período de recesso, esse prazo também é contabilizado? É o que diz o parágrafo 4º.
ele diz para você que os prazos do parágrafo 2º, aqueles de 45 dias, ok, não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de códigos, ok? São as exceções aí previstas no texto constitucional. Claro, se está em recesso, não há possibilidade de se apreciar. Então, não tem lógica de apreciar dentro de 45 dias, estando o Congresso Nacional de recesso. Bacana, minha gente? Muito, mas muito cuidado com essas disposições constitucionais. Elas adoram aparecer em prova, principalmente tentando fazer confusão aí na sua cabeça com relação às espécies normativas. Ah, professor, eu posso aprovar uma medida provisória obedecendo ao mesmo rito sumário? Não, porque o rito da medida provisória é um rito especial dentro daquilo que nós chamamos de procedimento legislativo especial. Procedimento legislativo especial. Ele serve para a feitura das emendas constitucionais, leis complementares, decretos legislativos, resoluções e, doutrinariamente, também inserimos dentro de um procedimento legislativo especial a feitura das leis orçamentárias, ok, meu povo? A elaboração das leis orçamentárias também está afeta, também está adstrita ao procedimento legislativo especial. E aí você vai perguntar, mas professor, por que procedimento legislativo especial? Porque cada espécie normativa terá a sua particularidade, terá a sua especificidade. E aqui, até indico uma leitura doutrinária muito bacana e interessante, do nosso constitucionalista, o Adila Mego Bulos, o livro Curso de Direito Constitucional. Essa edição é uma edição de 2017. Acredito que nós já tenhamos aqui, sim, a 11ª edição. Aliás, essa edição é de 2016, ok? Mas acredito que nós tenhamos, sim, a 11ª edição. É uma edição muito bacana. E ele vem justamente falar sobre o procedimento legislativo especial. Ele diz o seguinte, se você estiver com a mesma edição que eu, é a página 1208. Procedimento legislativo especial é aquele usado para a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis delegadas, plurianuais, orçamentárias decorrentes das constituições dos Estados-membros, lei orgânica municipal, lei orgânica do Distrito Federal, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Professor, ele foi bem além, não é verdade? Sim, ele falou de todas as espécies normativas, não só na órbita constitucional, mas também aqui na órbita dos estados e do Distrito Federal. Por isso que eu recomendei a leitura. É um doutrinador muito bacana, o doutrinador baiano, grande mestre aí do nosso direito constitucional. Vale muito a pena a leitura das suas obras. Ele também tem uma Constituição anotada que é espetacular. Muito bom para quem gosta de fazer a leitura do texto seco, aquilo que está previsto na legislação, e um entendimento doutrinário, um comentário doutrinário logo abaixo das disposições constitucionais. Pois bem, minha gente, emendas constitucionais e medidas provisórias. Vou deixá-las um pouquinho de lado, porque nós vamos ter uma aula especial para falar justamente sobre essas duas espécies normativas. Vamos falar sobre lei complementar. A lei complementar, meu povo, tem uma única distinção com relação ao procedimento legislativo ordinário. Qual é, professor? O seu quórum de aprovação. Nós temos o quórum de deliberação, nós temos que ter pelo menos a presença da maioria absoluta, é que diz o texto constitucional. Essa é a regra geral. Mas para se aprovar uma lei complementar, eu não dependo apenas da maioria relativa. Eu preciso, de fato, da maioria absoluta aprovando o texto da respectiva proposição. O voto da maioria relativa não me basta. Então, essa é a principal diferença entre uma lei complementar e uma lei ordinária no tocante à sua aprovação. O quórum de aprovação. Maioria relativa para a lei ordinária, maioria absoluta para a lei complementar. Bacana? Vamos então estabelecer um quórum dentro de um exemplo aqui que eu vou passar para vocês, só para que vocês tenham uma ideia.
Vamos supor que nós tenhamos aí uma determinada disposição, uma determinada proposição, tá, apresentada na Câmara dos Deputados, tá, para ser aprovada aí por lei ordinária, só para a gente fazer um parâmetro entre uma e outra situação. Tá? Exige-se para a deliberação a presença de, no mínimo, a maioria absoluta. Então, lá na Câmara dos Deputados, eu vou precisar do primeiro número inteiro acima da metade da composição total. Você sabe que na Câmara dos Deputados nós temos 513 deputados. A metade, 256,5. Então, eu vou precisar da presença de 257 parlamentares, 257 deputados, para deliberar sobre a respectiva proposição. Professor, vamos supor aí que eu tenha a presença de 260. Ok, poderemos sim ter a deliberação. Tá? Vamos aprovar uma lei ordinária tendo a presença de 260. Maioria relativa, né? E aqui eu não vou fazer menção a votos, às abstenções e os votos brancos, ok? Vamos supor que todo mundo votou, nós não tivemos as abstenções, porque se tivermos as abstenções, temos que afastar. A aprovação se dá pela maioria dos votos, tá? No sentido da aprovação. Por exemplo, se eu tiver 260, vou precisar de 131 votos. Bacana, minha gente? Professor, e se eu tiver as abstenções e os votos nulos? Eles são subtraídos desse total, vou pegar os votos válidos, ok? E dentro dos votos válidos, eu vou estabelecer aquele quantitativo para aprovação. Na aprovação do tocante à maioria relativa, eu utilizo essa regra. Então, por isso, você precisa tomar cuidado. Eu afasto as abstenções. Então, numa aprovação maioria relativa, é importante, sim, você saber quantos votos nós temos aí de abstenções e votos brancos, para que eles sejam afastados, não sejam contabilizados. Eu pego esses votos válidos e, dentro dos votos válidos, eu vou estabelecer a maioria relativa. Tá, minha gente? Muito, mas muito cuidado. Numa situação, por exemplo, tenhamos aí 260 presentes, se nós tivermos 10 abstenções e brancos, ok? Se absteve de votar, eu vou retirá-lo, nós vamos ter aí 250 votos válidos, eu vou precisar de 126 votos para aprovar. Toma cuidado, isso geralmente cai em prova. Já uma lei complementar, não. Eu não tenho essa variação. A maioria relativa é uma maioria variável. Ela depende muito do número de presentes. A maioria absoluta é uma maioria fixa. Eu pego a composição da casa e estabeleço o primeiro número inteiro acima da metade. Estabeleci, vou identificar o quórum de aprovação. Por exemplo, se eu tiver uma proposição tramitando no Senado, eu preciso, para deliberar sobre aquele respectivo tema, composição do Senado, 81 senadores, eu preciso da presença de 41 senadores. E, se só tiver os 41 senadores, para aprovar, eu preciso dos 41 votos, claro, se tratando de lei complementar. Então, tome cuidado com o quórum de aprovação das respectivas espécies normativas. Por quê, minha gente? Porque a lei complementar exige a aprovação por maioria absoluta, enquanto a lei ordinária exige a aprovação da maioria relativa, ok? Muito, mas muito cuidado, nós temos essa diferença entre as espécies normativas. E aí você vai me perguntar, professor, como faço para identificar quando será exigida a aprovação de determinada matéria por lei complementar ou por lei ordinária? Minha gente, quem pede a regulamentação através de lei complementar é a Constituição Federal. Se você quiser utilizar como parâmetro, você pode pegar o artigo 163, tá, da nossa Constituição Federal. Ela elenca matérias que serão aprovadas através de lei complementar. E a partir do momento em que eu tenho o pedido constitucional, a determinação constitucional, não há possibilidade de se aprovar determinada matéria por lei ordinária, ok? Sob pena de um vício de inconstitucionalidade formal. Se a Constituição exige lei complementar para a aprovação de determinadas proposições, eu não vou aprovar lei ordinária. Por quê, professor? Porque é uma determinação constitucional. Se aprovar, a lei ordinária será declarada inconstitucional, ok? Como eu disse para vocês, muito, mas muito cuidado. A Constituição pede, e o exemplo foi o artigo 163.
eu trouxe, vamos comentar. Inclusive, eu tenho uma questão sobre o artigo 163. Nós também iremos comentar essa respectiva questão. O que diz aqui o texto constitucional, professor? Ele diz no artigo 163, lei complementar disporá sobre... E aí ela pede finanças públicas. Matéria tem que ser regulamentada através de lei complementar. Dívida pública externa e interna, incluída das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público. O inciso 3 diz concessão de garantias pelas entidades públicas. E o inciso 4, emissão e resgate de títulos da dívida pública, ok? Eu tenho outros exemplos? Tenho. Fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, a própria regulamentação do artigo 59, parágrafo único, diz que lei complementar vai dispor sobre as normas de elaboração e aprovação das espécies normativas elencadas no rol do artigo 59. Então, a Constituição pediu, meu amigo, eu tenho que obedecer. Se eu me afastar, se desbordar daquilo que está previsto no texto constitucional, a legislação, caso aprove uma lei ordinária no lugar de uma lei complementar, ela será declarada inconstitucional. Então, a leitura do artigo 163 é importantíssima. Professor, isso cai em prova? Claro que cai, minha gente. Vem comigo, vamos resolver uma questão aqui do nosso quiz que cobrou exatamente esse entendimento constitucional. Vamos lá, vamos testar o seu conhecimento. A banca Vunesp, para esse concurso da Câmara de Barretos, o cargo de advogado, cobrou a seguinte questão. Segundo a Constituição Federal do Brasil, lei complementar disporá sobre a emissão e resgate de títulos da dívida pública, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e as emendas ao projeto de lei do orçamento anual. Ficou fácil, não ficou, minha gente? A resposta é a alternativa A, a emissão de resgates de títulos da dívida pública. É exatamente a previsão do inciso 4 do artigo 163, ok? E as bancas adoram cobrar. Professor, eu preciso montar um esqueminha? Sim, monte um esqueminha com palavrinhas importantes, palavras-chave, ok? Geralmente, quando a Constituição pede, é porque se trata de uma matéria importante, que requer um quórum diferenciado para aprovação. Não é qualquer matéria. Se fosse qualquer matéria, a Constituição não exigiria a aprovação através de lei complementar. Lei complementar é para situações especiais. E, por exemplo, a emissão de resgate de títulos da dívida pública é uma situação que precisa ser disposta por lei complementar, porque é uma situação constitucional de especificidade. Então, exige-se um quórum de aprovação diferenciado, por isso, ela é aprovada por lei complementar. Bacana, minha gente? Eu tenho uma outra questão para a gente tratar, uma questão importante também. Eu falei para você que lei complementar, ela tem a previsão constitucional e as matérias serão regulamentadas de acordo com aquilo que a Constituição exigir. E não pode uma lei ordinária invadir atribuição ou competência de lei complementar. E se acontecer o inverso, minha gente? E se uma lei complementar invadir a atribuição de lei ordinária, ela será declarada inconstitucional? Já parou para pensar nisso? Há a possibilidade de, eu não tenho previsão constitucional da aprovação daquela respectiva matéria por lei complementar, mas o Congresso Nacional aprovou lei complementar. Pergunta-se, a situação da lei complementar de invadir a esfera da lei ordinária desborda em constitucionalidade? É inconstitucional? Sim ou não? Pois bem, minha gente, questão fácil. Há a possibilidade, sim, de lei complementar dispor sobre disposições afetas à lei ordinária. E aí eu tinha um professor que sempre falava da seguinte forma, quem pode mais, pode menos. Então, se a lei complementar ela é para situações mais específicas, uma situação geral na qual não se exige a sua aprovação, há a possibilidade dela dispor. Bacana, num primeiro momento esse entendimento aí até embasa o argumento, mas você precisa tomar muito cuidado.
A partir do momento em que a Constituição não exige lei complementar para aprovação da matéria, uma lei complementar pode dispor sobre aquele tema. E eu falei para vocês na aula passada, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas campos de atuações distintos. Por quê, professor? Porque a matéria que está adscrita à lei complementar está prevista no texto constitucional, a exigência constitucional. E a Constituição não exige a lei ordinária. Mas isso não quer dizer que eu tenha hierarquia entre elas. É um pedido constitucional. Portanto, muito cuidado na dica que eu vou passar agora para você. Prepara o caderno. Se lei complementar invadir a atribuição e dispor sobre determinada matéria que estaria adstrita à lei ordinária, aquela lei complementar é apenas formalmente complementar, meu povo. Há a possibilidade de lei ordinária posterior revogar aquela lei complementar. Sim, há possibilidade. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso. E no meu material, que eu vou deixar aí disponível depois para vocês, vocês vão poder verificar a respectiva jurisprudência. Há possibilidade, sim. De quê, professor? De lei ordinária revogar a lei complementar, quando lei complementar invadir a esfera de atuação da lei ordinária. Ela só será formalmente complementar, mas materialmente ordinária. E aí uma lei ordinária posterior poderá revogá-la. Foi exatamente isso que foi cobrado em concurso público e é a nossa segunda questão do quiz de hoje. Vem comigo, vamos lá. Muito bem, minha gente. O que diz essa nossa questão? E fique atento, porque volta e meia ela aparece, aqui foi cobrada pela banca FCC, mas aparece em questões CESP, ou seja, em outras questões, é questão recorrente em concurso público. Ela diz o seguinte: com o objetivo de atribuir maior estabilidade ao tratamento de determinada matéria, o Congresso Nacional decide discipliná-la por meio de lei complementar, ainda que a Constituição da República não reserve essa matéria à lei complementar. Nessa situação, com base no entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez publicada a lei, alternativa A matéria poderá voltar a ser tratada por lei ordinária, desde que essa, a lei ordinária, seja aprovada por 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional. É isso, professor? Vamos analisar as demais disposições. B. A matéria, por ela regrada, não poderá mais ser tratada por lei ordinária, em razão da superioridade hierárquica da lei complementar em face da lei ordinária, que obsta a alteração daquela por meio dessa. Quem aí já está assistindo às aulas semanais já tem um entendimento acerca dessa alternativa, Não vou responder para não estragar aí o suspense, mas a priori quem já está acompanhando a aula já sabe a resposta dessa alternativa B. Vamos para a alternativa C. Fica obstada a edição de medida provisória disciplinando a matéria, uma vez que a Constituição da República veda a edição de medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Se você utilizar o raciocínio jurídico, você também responde essa alternativa C, tá? Eu vou comentar todas elas. E a alternativa D, de dado, não há óbice ao futuro tratamento da matéria por lei ordinária, na medida em que a lei editada é apenas formalmente complementar. E aí, minha gente? Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa D, minha gente. Tá? Nós temos campos de atuações distintas, é exatamente aquilo que eu falei para você. Não há óbice para que a matéria seja tratada novamente por lei ordinária. A matéria pode ser objeto de lei ordinária? Pode. A Constituição não exige lei complementar. Aquela matéria que está prevista na lei complementar pode sim ser disciplinada por lei ordinária. E lei posterior vai revogar a lei anterior.
Tá? Então, não há uma hierarquia entre as normas, mas campos de atuações distintas. Essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A alternativa C dessa questão também é muito interessante. Professor, por que ela é interessante? Pela seguinte situação, e preste bastante atenção. A partir do momento em que eu posso dispor sobre aquela legislação através de lei ordinária, eu não tenho impedimento algum como presidente da República para adotar medida provisória sobre aquela respectiva temática, desde que não venha a afrontar dispositivos constitucionais, as normas previstas no artigo 62 da Constituição. Então, há possibilidade, professor? Sim, minha gente, claro que há possibilidade, tá? Eu posso sim editar como presidente da República uma medida provisória e a medida provisória dispondo de forma contrária àquilo que está previsto na lei complementar. Na aula de amanhã eu vou falar quais são os efeitos, o que acontece numa situação semelhante à da alternativa C. A possibilidade, sim. Embora eu não possa adotar medida provisória no tocante à matéria na qual a Constituição Federal tenha reservado a lei complementar a sua regulamentação, ok? Há possibilidade, sim, de que determinadas matérias constitucionais que não estão reservadas à lei complementar sejam, sim, dispostas através de medida provisória, desde que tenha relevância e urgência, ok? Então, se há a possibilidade de se dispor através de lei ordinária, há a possibilidade, sim, de se dispor também através de medida provisória. E nessa situação, nós teremos aí uma paralisação dos efeitos até que ela seja aprovada, se transforme em lei e revogue posteriormente essa lei complementar. Ok, minha gente? Muito, mas muito e muito cuidado mesmo, porque esse tipo de questão adora aparecer em provas de concurso. Ok, povo? Minha gente, vamos lá para as outras espécies normativas, né? Demais espécies que estão aí elencadas no texto constitucional. Nós temos os decretos legislativos. Decreto legislativo, professor, materializa a competência de quem? Regra, todas as competências estabelecidas no artigo 49 se materializam através de decreto legislativo. São as competências do Congresso Nacional, a maioria delas fiscalizando o Poder Executivo. Se você abrir a sua Constituição agora e observar o artigo 49, você vai ver que nós vamos ter as competências do Congresso Nacional. Aquelas competências elencadas no artigo 49, em sua grande maioria, são competências de fiscalização. Legislativo na sua função típica de fiscalizar. Fiscalizar quem? O Executivo. Tá. Uma das principais competências estabelecidas no artigo 49 é justamente do inciso 1, aprovar tratados e convenções internacionais, ok? Essa é uma atribuição do Congresso Nacional. Professor, se materializa através de quê? Se materializa através de decreto legislativo, minha gente. E você precisa tomar muito cuidado com tratados internacionais. Nós temos regras específicas para tratados internacionais. Dentro dessa aprovação, ele vai se tornar decreto legislativo, sim, tá? Mas você precisa saber que tratados internacionais, para incorporarem no nosso ordenamento jurídico, precisam obedecer 5 fases. 5 fases importantíssimas. Primeira fase. A primeira fase se dá na órbita internacional, é a negociação dos termos do tratado. Quem faz a negociação? Presidente da República, exercício do seu mistério como chefe de Estado. O presidente da República, na órbita internacional, negocia os termos do tratado. Negociou, ele vai lá, participa da respectiva convenção para assinatura, ok? Ele assina o contrato internacional como chefe do Poder Executivo. Professor, assinou o tratado internacional, o Brasil já se vincula na órbita internacional? Não, minha gente, o Brasil ainda não se vincula na órbita internacional. Por quê, professor? Porque eu preciso aprovar esse texto do tratado aqui na República Federativa do Brasil. O presidente assinou o tratado internacional, traz o tratado para o Brasil, apresenta ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, nos termos do artigo 89, nos termos do artigo 49, inciso 1, irá aprovar o texto.
É exatamente aqui que reside o segredo. Tá? O artigo 5º, parágrafo 3º, diz que tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos e forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 em 2 turnos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nessa fase de aprovação, se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, ele será levado à aprovação pelo rito, previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Professor, e se não for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, for rejeitado, eu já afasto? Não, minha gente, há possibilidade dele incorporar também por maioria relativa, que é a regra de aprovação de decreto legislativo. Ele sendo aprovado por maioria relativa, ele incorpora no nosso ordenamento jurídico, mas com um detalhe. Que detalhe? Ele não será equivalente às emendas constitucionais. Aula 1. Terá status de norma supralegal. Então, essa terceira fase de incorporação de tratados internacionais no ordenamento jurídico é extremamente importante, ok, minha gente? Importante por quê? Porque é nesta fase, tá, que nós vamos analisar e ver em qual nível da hierarquia das normas, daquela nossa pirâmide, ele vai se encontrar. Se tratar de direitos humanos, ok, e incorporar no nosso ordenamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal diz que tem status de norma supralegal. Agora, se obedecer o regramento geral de aprovação, minha gente, vai ser equivalente às leis ordinárias. Então, não tenha dúvida alguma, eu posso ter 3 níveis hierárquicos dos tratados internacionais. Primeiro filtro, versa sobre direitos humanos, sim ou não? Versa sobre direitos humanos, ou serão equivalentes às emendas constitucionais ou terão status de norma supralegal. Depende da terceira fase, a fase da aprovação. Professor, como assim? Se for aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, serão equivalentes às emendas constitucionais. Se incorporar no nosso ordenamento jurídico por maioria relativa, ou seja, não foi aprovado por 3/5 em 2 turnos, em cada uma das casas do Congresso Nacional, mas foi aprovado por maioria relativa e incorporou no nosso ordenamento jurídico, tem status de norma supralegal, versando sobre direitos humanos. Agora, se ele não versar sobre direitos humanos, fácil, leve e suave. Segundo o Supremo Tribunal Federal, serão equivalentes às leis ordinárias. Por quê, professor? Porque todas aquelas espécies normativas do artigo 59, elas são equivalentes, não há hierarquia entre elas. Existem, sim, matérias e campos de atuações distintos. Isso daí eu venho batendo nessa tecla ao longo dessa semana. Muito e muito cuidado. Então, novamente, recapitulando, tratados internacionais. Nós podemos tê-los em 3 níveis. Filtro, versa sobre direitos humanos, foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. São equivalentes às emendas constitucionais. Não são emendas constitucionais, são decretos legislativos. Tá? Segunda situação, segundo filtro. Tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, mas foram aprovados por maioria relativa. Incorporam no nosso ordenamento jurídico, sim, mas com status de norma supralegal. Tá? Tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, tá? Versam sobre outras temáticas e incorporaram no nosso ordenamento jurídico. Essas leis são equivalentes às leis ordinárias. Professor, a partir do momento em que o Congresso Nacional aprova, o tratado internacional já é vigente e eficaz no território nacional? Não, minha gente, nós ainda temos 2 fases. Ainda não temos a vinculação nem na órbita nacional, órbita interna, nem no plano internacional. Precisamos de mais 2 fases para incorporar esse tratado internacional. Que fases são essas, professor? Nós temos a fase do depósito dos termos do tratado. Tá? É expedida uma carta de ratificação. É com a carta de ratificação, ok, emitida pela República Federativa do Brasil, né, que é depositada junto com os termos do tratado na órbita internacional, que nós temos a vinculação externa aos termos do tratado. Então, o Brasil primeiro se vincula na órbita externa aos termos do tratado. A carta de ratificação diz que o Congresso Nacional, através de seus representantes, ratificam os termos do respectivo tratado internacional, submetendo-se às suas regras. É a carta
carta de ratificação. Com a carta de ratificação, nós temos a vinculação aos termos do tratado na órbita internacional. Está faltando a quinta fase, porque nós temos na órbita internacional, na órbita interna ainda não. Professor, na órbita interna, os termos do tratado vinculam a partir de quando? Minha gente, vamos obedecer o regramento geral. Toda espécie normativa precisa ser promulgada e publicada. Como é que se faz a promulgação e a publicação? Quem é o responsável? Lá no procedimento legislativo ordinário. Traga o mesmo entendimento. Presidente da República. Só que ele o faz através do seu instrumento normativo cabível. O presidente da República irá emitir um decreto. E o decreto é responsável por promulgar e publicar os termos do tratado. A partir do momento em que ele promulga e publica, há a vinculação na órbita interna aos termos do tratado. Então, são essas as 5 fases. Lembrando que a terceira fase é, na minha visão, a fase mais importante. Para incorporar, então, um tratado internacional no nosso ordenamento jurídico, eu vou ter 2 espécies normativas. Eu vou ter um decreto legislativo que aprova o texto e um decreto presidencial que promulga e publica o texto desse tratado. Então, minha gente, muito cuidado. Por quê? Porque isso despenca em prova. Não são emendas constitucionais. Os tratados internacionais não são emendas constitucionais. Tá? São decretos legislativos e decretos presidenciais. Um que aprova o texto, o outro que promulga e publica o respectivo texto. Tá? Você pode pegar, nós temos um tratado internacional, que é a Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência, que tem, que são equivalentes às emendas constitucionais. Se você quiser, você pode abrir o site do Planalto, você vai observar. E vai observar que é o quê, professor? É um decreto legislativo e um decreto presidencial. O decreto legislativo que aprova o texto e o decreto presidencial que promulga e publica. Então, muito cuidado, porque isso adora cair em prova. Então, nós temos 2 espécies normativas responsáveis por incorporar um tratado internacional no nosso ordenamento jurídico. Um decreto legislativo que aprova o seu texto e um decreto presidencial que promulga e publica o texto do tratado. Não se trata, então, de emenda constitucional, ok, minha gente? É responsável por incorporar um tratado internacional. É um decreto legislativo e um decreto presidencial, que pode, sim, serem equivalentes a uma emenda constitucional. Basta que verse sobre direitos humanos e seja aprovado em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 em 2 turnos. Exatamente naquilo que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Bacana, minha gente? Muito cuidado. É justamente sobre isso que nós vamos comentar agora. Por quê? Porque eu trouxe uma questão que fala sobre essa temática, questão importante em falar aí sobre a incorporação de tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá, vamos ver o nosso quiz. Essa questão foi cobrada pela banca IADES no ano de 2018 para o concurso da Apex Brasil. Ela diz o seguinte: se o Brasil celebrar novo tratado sobre telecomunicações, estipulando regras para o uso do espectro para exploração do serviço de banda larga móvel, após incorporação ao ordenamento jurídico, tal norma terá status de emenda constitucional, diz a alternativa A. B, lei complementar. C, lei ordinária. Ou D, formalmente lei complementar, mas materialmente lei ordinária. Fica fácil. Tratado sobre telecomunicações, né, minha gente? Exploração de serviço de banda larga. Versa sobre direitos humanos? Não. Incorporou no nosso ordenamento jurídico, vai ter status de lei ordinária. A alternativa C é a alternativa correta, ok? Tem status de lei ordinária. Por quê, professor? Porque não versa sobre direitos humanos. E se não versa sobre direitos humanos, não se aplica o rito aí do artigo 5º, parágrafo 3º. O último tema é sobre resolução. A resolução também
é uma espécie normativa aprovada dentro do nosso procedimento legislativo especial. As matérias elencadas no artigo 51 da Constituição, ok? Que materializam competências privativas da Câmara dos Deputados, bem como as matérias elencadas no artigo 52 da Constituição Federal, que materializam as competências privativas do Senado Federal, artigo 52, tome muito cuidado, se materializam através de resolução, tá? Diz a legislação de regência especial que a resolução tem um efeito interno, tá? Enquanto os decretos legislativos têm efeitos externos. Tá? Cuidado só com as resoluções, principalmente do Senado, porque elas fogem um pouquinho a essa regra geral. Né? Você vai ver que o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Essa decisão se materializa através de resolução. Bacana, minha gente? Então, na aula de hoje, nós vimos aí o regramento afeto ao procedimento legislativo sumário, regras especiais, regras importantes afetas à aprovação das espécies normativas nas quais o presidente da República, na sua iniciativa, seja ela geral ou privativa, mas a iniciativa do presidente da República, ele solicita urgência. E aí os procedimentos precisam tramitar em até 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado. Se o Senado emendar, a apreciação das emendas será feita no prazo de 10 dias, ok? Dentro desse procedimento legislativo sumário, serão aprovadas, claro, leis ordinárias e serão submetidas ao presidente da República para sanção e veto. Então, pode ser que eu tenha um procedimento legislativo sumário um pouquinho mais célere, um pouquinho mais rápido, mas que venha, claro, a ultrapassar esse prazo de 100 dias, porque o prazo de 100 dias é para deliberação parlamentar, ok? E não para que ele seja aprovado e passe a vigorar e a viger. E, na parte final da aula, falamos sobre o procedimento legislativo especial. Bacana, minha gente? Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou então entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.